Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Dr. José Afonso Salé, sou médico diretor do Instituto de Medicina Salé. Estou aqui hoje para convidar vocês a assistirem sobre o que é o Instituto de Medicina Salé, como nós nos organizamos e como nós trabalhamos com doenças metabólicas e obesidade. Hoje nós vamos falar sobre os Centros de Excelência em Cirurgia Bariátrica e Metabólica do Instituto de Medicina Salé. Vocês vão ter a oportunidade de saber os hospitais onde a gente atua, como que nós conseguimos essa certificação e também a certificação como cirurgião de excelência. Eu sou o Dr. José Afonso Salé, sou médico diretor do Instituto de Medicina Salé. A nossa clínica foi fundada há 19 anos, tendo como foco principal a atenção ao tratamento clínico e cirúrgico do paciente obeso e portadores de doenças metabólicas. Também a nossa especialidade, as doenças que têm relação com a cirurgia do aparelho digestório. Nesse período de 19 anos trabalhando, com foco principal na cirurgia bariátrica e metabólica, nós tivemos a oportunidade de operar mais de 11 mil pacientes. Nós contamos com a equipe interdisciplinar, composta hoje por 9 cirurgiões, 3 endocrinologistas, 4 psicólogas, um psiquiatra, orientadores de atividade física. Então isso nos permite trabalhar com bastante qualidade, bastante conforto e nos dá segurança para nós e os nossos pacientes, no sentido de que nós temos plena consciência que estamos trabalhando com a doença que é a grande pandemia do final do século XX e início do século XXI, que é a obesidade, que acomete, por estimativas da Organização Mundial da Saúde, hoje mais de 40% da população mundial está acima do peso ou com algum grau de obesidade. Então, por si só, isso fala no impacto que essa doença representa, tanto social, quanto humano, quanto econômico. E o nosso foco é justamente ajudar o maior número possível de pessoas portadores dessa doença, no sentido de ter um controle efetivo e duradouro delas. É uma doença multifatorial, portanto, deve ser abordado de forma global. E por isso a importância de estarmos preparados e trabalhando com a equipe interdisciplinar que faça parte do mesmo grupo, que fale a mesma língua, que tenha o mesmo foco de interesse dos nossos pacientes. A nossa formação como um todo iniciou-se na Universidade Federal de Santa Maria, nós concluímos pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, fizemos a nossa residência linkada ao serviço do professor Pinotti, que na época era da USP e Hospital 9 de Julho, que foi onde nós realizamos. Isso iniciou em 89. Terminados os 4 anos de residência na área de clínica e cirurgia do aparelho digestivo, nós fizemos mais 2 anos de residência em endoscopia digestiva, tanto diagnóstica como terapêutica, e a posteriori complementamos essa fase da nossa formação com uma pós-graduação em cirurgia geral e do aparelho digestivo realizado na Unicamp durante um período de 5 anos. Nesse período nós tivemos a oportunidade de trabalhar na área de carcinogênese e também tivemos a oportunidade de ter contato e atuarmos ativamente por 6 anos na área de transplante hepático. É interessante que parece que são especialidades que não estão muito afins, mas no transplante hepático foi onde nós aprendemos basicamente como interagir quanto equipe interdisciplinar, porque pela complexidade que é o transplante, ela envolve uma série de especialidades onde o coordenador tem que saber pôr em ordem e alinhar todos esses especialistas, o que não é uma tarefa fácil. Então isso nos deu um belo aprendizado, um belo know-how para que quando a gente se iniciou
no treinamento em cirurgia bariátrica e metabólica. Isso começou no ano de 98, em 99 nós realizamos a nossa primeira cirurgia da obesidade. A gente já tinha exata noção de como trabalhar com o conceito de interdisciplinar. E o que é interessante é que é um conceito fácil de falar e difícil de fazer. Como o controle do peso também é fácil dar a receita mágica do fecha a boca e vai malhar, é difícil obter bons resultados. Então eu acho que as coisas elas acabam conjuminando para que você se defina por uma especialidade. Nos últimos 12, 15 anos, mais de 90% do nosso trabalho vem sendo focado na cirurgia bariátrica e metabólica. É interessante observar que na nossa formação de cirurgião, nós tivemos a felicidade de nos iniciarmos na cirurgia do aparelho digestivo já com o advento da cirurgia videolaparoscópica, que é um procedimento minimamente invasivo, onde você consegue realizar cirurgias de alta complexidade do aparelho digestório sem abrir a cavidade abdominal, com pequenas incisões na pele, uma microcâmara, material de microcirurgia, você consegue realizar essas operações. Então, o nosso treinamento durante a residência foi bastante focado nisso. Na época que nós começamos a realizar a cirurgia bariátrica e metabólica, no ano de 99, pouquíssimos serviços no mundo realizavam por via laparoscópica. E nós tínhamos no Brasil alguns grandes centros que já praticavam de via aberta. Então isso nos deu um diferencial importante nesse tipo de tratamento, nesse tipo de cirurgia. O progresso disso deu-se a um aumento do número de cirurgias realizadas pela nossa equipe, uma atuação em diferentes hospitais com o mesmo foco, sempre obedecendo um desafio fundamental, que é a continuidade do crescimento do Instituto de Medicina Salé como um todo, mantendo um padrão de qualidade. Isso é um desafio muito grande. Nesse sentido, no ano de 2010 para 2011, nós fomos procurar uma certificação internacional que fosse de peso e que nos qualificasse de maneira adequada, mostrando o que é ser um centro de excelência em cirurgia bariátrica e metabólica. E isso culminou com, após uma análise de 2 anos pelo SRC, culminou com a aprovação nossa como cirurgião de excelência e centro de excelência também linkado ao Hospital Vitória da Zona Leste aqui em São Paulo. Nós atuamos em mais de 8 hospitais aqui em São Paulo, operamos também na cidade de Campinas, e o padrão de qualidade da nossa equipe, independente do hospital onde nós atuamos, se mantém o mesmo. Um dos tópicos importantes para nós é agilidade no sentido de permanência hospitalar. Nós todos sabemos que a estrutura hospitalar para o procedimento certo consiste naquele hospital onde nós temos a melhor tecnologia, as melhores condições para realizar o procedimento com toda a segurança e qualidade, e também, na eventualidade de alguma complicação, nesse mesmo hospital poder diagnosticar e tratar. Então nós procuramos sempre parcerias com hospitais que tenham essa estrutura, e isso nos permite manter a qualidade dos resultados da nossa equipe e dar uma segurança com certeza muito maior para os nossos pacientes e para nós mesmos. Um ponto que consideramos fundamental do nosso trabalho é a produção científica, porque ela faz parte do nosso dia a dia e nos permite estar sempre atualizado e na ponta dos novos acontecimentos dentro da nossa especialidade.
Nesse sentido, o Dr. Paulo Salete, que tem uma carreira acadêmica muito intensa, trabalha também no Instituto de Medicina Salé, coordena a parte científica. Isso nos permitiu que nos últimos anos nós colaborássemos com tese de defesa de mestrado, tanto com alguns colegas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, como a produção científica no sentido de publicação de trabalhos, de papers em revista de impacto internacional, mais de 20, colaboração numa série de capítulos de livros também internacionais, e isso nos mantém sempre estimulados e sempre atualizados. A nossa participação nos congressos internacionais também é uma constante desde que nós nos iniciamos na cirurgia bariátrica e metabólica. Nós damos especial ênfase ao Congresso da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, da Sociedade Americana e da Federação Internacional de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Só nesse ano nós vamos ter a oportunidade de apresentar agora em Londres mais de 10 estudos produzidos no Instituto de Medicina Salé que foram aceitos para apresentação, alguns na sessão plenária do Congresso e outros como tema livre e ou pôsteres. Isso deixa muito claro o nosso comprometimento com a parte científica e a apresentação adequada da análise dos nossos resultados. Gostaria de dizer que é extremamente prazeroso para todos nós compartilharmos o nosso conhecimento, passar para os outros o que nós aprendemos e aprender também com os outros. Nesse sentido, nós tivemos desde longa data a oportunidade de ajudar a desenvolver centros de excelência aqui no Brasil, na América Latina e na Ásia. Eu gostaria de destacar o nosso trabalho na região da Ásia e Pacífico, onde nós ajudamos a criar mais de 20 centros de excelência em cirurgia bariátrica e metabólica nesses últimos 10 anos. Visitamos várias vezes países como a Índia, o Japão, a China, Hong Kong, Austrália, dentre outros. E tivemos a grata satisfação de poder colaborar com a formação de grandes centros, que são hoje centros de excelência em cirurgia bariátrica e metabólica, numa região onde essa doença é realmente endêmica. É interessante que nos países asiáticos, a doença metabólica, maiormente o diabetes, acomete 20% dos pacientes que têm IMC acima de 30. Portanto, essa doença tem um impacto muito maior lá do que nós, países ocidentais. É com grata satisfação que hoje a gente divide debates científicos em congressos internacionais com colegas que nós ajudamos a iniciar o serviço. Dando ênfase ao estudo continuado e aprendizado do tratamento das doenças metabólicas e nutricional, com abordagem clínica, endoscópica e cirúrgica, nós realizamos anualmente de 4 a 5 cursos que são chamados de Clinical Immersion, ou seja, são cursos onde nós treinamos colegas já iniciados na cirurgia bariátrica e metabólica, no sentido de ter um aperfeiçoamento maior em termos de técnica, tecnologia, desenvolvimento, captação, tratamento interdisciplinar desses pacientes. Nós recebemos colegas de várias partes do mundo e muitos também do Brasil. Então é uma colaboração que nós nos sentimos na obrigação de fazer, de compartilhar o nosso conhecimento e aprendizado ao longo de todos esses anos com todos os nossos colegas que tiverem interesse. Um outro ponto importante que sempre pontuou a atuação do Instituto de Medicina Salé na área de cirurgia bariátrica e metabólica é a nossa consciência que, infelizmente, menos de 10% da população brasileira com indicação e potencial benefício do tratamento cirúrgico da obesidade e das doenças metabólicas tem acesso a esse tipo de tratamento, seja de maneira privada, seja por seguro saúde, por operadoras de saúde ou mesmo pelo SUS.
Nesse sentido, nós sempre procuramos ampliar o nosso leque de atuação, formando parcerias muito fortes com importantes seguradoras e operadores de saúde do Brasil, para que a gente possa prestar um serviço de qualidade ao número maior de pacientes. Também somos reconhecidos e somos agradecidos a esses parceiros da parte profissional que nos permitem atuar de uma maneira mais ampla e beneficiar um número maior de pacientes.